Vou pronunciar os mantras que nos conectam aos grandes Vaishnavas e aos pés de lótus de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nós vamos agora falar sobre o aparecimento de Shri Krishna no mundo material, a partir de um Harikatha de Srila Gurudeva, de alguns anos atrás. Então, Gurudeva começa nos lembrando que é a literatura védica que nos informa, né, que o Supremo Deus aparece na nossa realidade material em Mathura como filho de Devaki e Vasudeva. Os Vedas declaram que Krishna é filho de Vasudeva. Um dos nomes do Supremo Shri Krishna é justamente Vasudeva, com dois As. O traço em cima de uma vogal em sânscrito dobra a sua pronúncia e altera o significado da palavra. Vasudeva significa filho de Vasudeva, assim como Ivanovich em russo significa o filho de Ivan. Porém, todos os bhajans, todas as orações sagradas chamam Krishna de Yashodalala, o bebê de Yashoda, ou de Nandanandana, o filhinho de Nanda Maharaj. Então, quem é Krishna? O filho de Devaki e Vasudeva ou o filho de Yashoda e Nanda? De um modo geral, como nós já dissemos, as escrituras apontam o nascimento de Krishna na prisão do rei Kamsa. Mas se realmente Krishna apareceu na prisão de Kamsa como filho de Vasudeva, por que os grandes devotos, os grandes santos chamam Shri Krishna de Nandanandana? Um dos nomes do festival que celebra o nascimento do Senhor é Nandotsava. Utsava, em sânscrito, significa festival, celebração. Mahotsava, vocês devem ter ouvido, por exemplo, que o ano passado celebramos, e todos os anos celebraremos o Mahotsava do aparecimento de Srila Gurudeva, ou do desaparecimento de Srila Gurudeva. Maha, em sânscrito, significa maior. Utsava, festival. Então, o Mahotsava é o supremo festival. Nandotsava é o festival de Nanda Maharaj. Ninguém chama o Janmastami de Vasudevotsava. Por quê? São os Vaishnavas que revelam esta questão que durante séculos permanece encoberta na interpretação das Escrituras. Na Índia e até no Ocidente é costume realizarmos uma festa quando uma família é abençoada pelo nascimento de um filho. E aqui surge uma outra questão ainda mais impressionante.
ou melhor, mais básica em relação à paternidade do bebê Krishna. Como é possível que o Supremo nasça de alguma maneira? Se o Brahma Samhita diz Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarva Karana Karanam. Em português, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Satchitananda Vigraha significa ele é a forma eterna do prazer, do conhecimento e da eternidade. Ishvara Paramaha Krishna. Ishvara, Parameshvara, Parameshvara significa que ele é o supremo controlador, que ninguém está acima dele. Este mantra diz que ele é sem começo. Anadi significa o não nascido. E ao mesmo tempo, o mesmo mantra diz que ele é Adir Govindaha, que ele é Adi, ou seja, ele é a causa de tudo que existe. Que ele é Govinda, aquele que irradia o prazer da existência. Adi Govindaha, ele é a fonte original. Sarva Karana Karanam. Se ele é a causa de todas as causas, costumava dizer Gurudeva, então quem poderia ser sua mãe e seu pai? Estas não são declarações casuais, diz Gurudeva. Trata-se de Siddhanta, ou seja, de verdades reveladas baseadas nas escrituras védicas. Mais uma vez a gente pode repetir que os Vedas são a fonte de todas as ciências, não é? Se Krishna é a causa de todas as causas, como é possível que ele tenha pai e mãe? Ele não pode ter pais. Mas o festival é conhecido pelo nome de Nanda Baba, Nandotsava. E o próprio Deus é conhecido como Nanda Nandana, o filho de Nanda Maharaj. Qual a razão por trás disso? De quem Krishna é filho? Bhagavan, Deus não é filho de ninguém. Então como funciona isso? Apesar de ser Aja, não nascido, Ajay Krishna significa o não nascido Shri Krishna. Bhagavan aceita a atividade transcendental do nascimento, pois esse passatempo, o passatempo de nascer, faz parte da suprema opulência de Deus, Bhagavatata. Krishna, embora não nascido, aceita o passatempo de tomar nascimento, de aparecer no mundo material, porque ele deseja servir seus devotos. E assim, Bhagavan, aquele que possui todas as opulências, se torna filho de alguém que alcança esta perfeita afeição paterna por ele, diz Srila Gurudeva. Há muitos passatempos no Srimad Bhagavatam, nos quais nós lemos que determinadas almas passam 60 mil anos, centenas de milhares de anos, vidas e vidas e vidas, obviamente em outras eras, quando o tempo de duração à disposição do corpo humano é diferente. Em austeridade profunda, para alcançar a bênção de interpretar um ego material, um papel, um corpo, que será pai ou mãe de Krishna em uma de suas encarnações, em uma de suas descidas, em um de seus avatares. Ele deseja servir aos seus devotos, então ele concede esta questão, esta posição, melhor dizendo. Porém, Krishna
Shri Krishna Govinda, o filho de Nanda Maharaj, de mãe Yashoda, ou de Vasudeva e Devaki, não é um avatar. Ele é avatari, a fonte de todas as formas transcendentais, de todos os outros avataras que descem ao mundo para atrair a atenção das entidades vivas condicionadas. A cultura védica popular diz que porque Nanda Maharaj tem grande afeição por Bhagavan, por Deus, Bhagavan é chamado de Nandanandana. E daí o festival é chamado de Nandotsava. Ou seja, esta é a explicação superficial que é dada pelos hindus que não conhecem os segredos revelados pela tradição dos Gaudiya Vaishnavas. Por conta da afeição de Nanda Maharaj, Krishna toma nascimento como seu filho, e assim, ou melhor, como filho de Vasudeva, mas é criado por Nanda Maharaj, e, portanto, por conta desta afeição, da relação que se cria entre Nanda Maharaj e Krishna, o festival chama-se Nandotsava. Como vocês se lembram, nós ainda não chegamos a fazer aulas sobre os passatempos transcendentais de Krishna, mas talvez vocês já tenham assistido algum filme. Krishna or Kamsa é um filme famoso, se eu não me engano, alemão, ou não, é indiano também. Or Kamsa. Sim, perdoem. É que eu vi o filme com uma tradução em alemão. Krishna e Kamsa é um filme famoso que vocês podem encontrar no YouTube, que ilustra a versão oficial dos Vedas, na qual Krishna toma nascimento numa prisão em Mathura, pois seus pais foram encarcerados, né, pelo psicopata, pelo demoníaco rei Kamsa. Em Mathura, uma cidade próxima de Vrindavana. Próxima hoje, usando um automóvel. Na época, Vasudeva tem que atravessar florestas e o próprio Yamuna para chegar do outro lado do rio e levar Krishna são e salvo para a casa de Nanda Maharaj. Portanto, segundo os Vedas, Krishna nasce em Mathura, numa prisão. E a literatura conta que, obviamente, esse nascimento é algo simulado, algo relativo à ilusão material. O Senhor não passa por uma gestação física. Devaki, primeiramente, vai ver a forma de 4 braços de Krishna, como Vishnu Narayana, coberto com suas joias transcendentais, segurando em sua mão o lótus, a concha, o búzio, os instrumentos com os quais ele abençoa seus devotos e as entidades vivas em geral. Nas outras 2 mãos, a clava, que às vezes é traduzida como massa, em português, e a Sudarshan Chakra, um instrumento através do qual Krishna é capaz de eliminar qualquer objeto, qualquer entidade, qualquer realidade dentro do universo material, que são as armas que distinguem e que interpretam o poder absoluto de Deus. Vocês que já ouviram falar sobre Nrsimha Deva devem saber que Nrsimha é a personificação da própria Sudarshan Chakra. Desta maneira, coberto de joias transcendentais, Shri Krishna se manifesta para Devaki e para Vasudeva. Yogamaya coloca todos os habitantes do palácio de Kamsa para dormir imediatamente durante o nascimento e a manifestação do Senhor dentro da realidade material. E assim, Vasudeva, para salvar o filho
da psicopática vingança, né? O infanticídio que Kamsa havia jurado contra os filhos de Devaki, pois no casamento de Devaki ele recebe uma comunicação de que o 8º filho daquele casal exterminaria com sua própria vida. Então, essa é uma cena bastante emblemática e nós entendemos que nas outras eras o éter, o espaço, o céu sobre nossas cabeças era algo obviamente pilotado por semideuses ou pelo próprio Senhor Brahma, que veiculava como um gigantesco alto-falante mensagens necessárias à construção dos passatempos históricos da humanidade, relativos, direta ou indiretamente, ao Supremo. Então, o próprio Brahma, ou alguém por ele, Vishnu Narayana, depois do casamento da meia-irmã de Kamsa, informa o governante tirânico de que Devaki dará à luz àquele que destruirá sua tirania. Kamsa tenta agredir imediatamente, ele está guiando a carruagem que leva os noivos depois do casamento para o seu palácio, para o palácio onde eles viveriam. E naquele momento ele brande a espada e atenta contra a vida daquela que era sua irmã, criada por seu próprio pai. Uma irmã adotiva. E nós nos perguntamos como é possível que isso aconteça. A emoção, o pathos da vida de Krishna, num papel, numa realidade humana, vai mexer com realidades que nós conhecemos. Na verdade, essa é a origem das histórias que falam sobre crianças amaldiçoadas por conta de um nascimento divino. Lembremos-nos todos que os Vedas existem muito antes da Bíblia e de outros livros sucessivos e posteriores. Muito bem. É muito interessante o diálogo entre Vasudeva, o marido de Devaki, o pai de Krishna, dentro da prisão, né? Naquele momento em que Kamsa tenta assassinar sua esposa. Ele vai apaziguar Kamsa, louvar Kamsa como um grande rei e dizer que não era digno da sua posição assassinar sua própria irmã no dia do seu casamento. E assim ele consegue que Kamsa simplesmente os aprisione ao invés de matá-los ali mesmo. Os grandes acharyas comentam que muitas vezes, embora os grandes santos sejam obrigados a pronunciar sempre a verdade, diante de personalidades demoníacas nós somos forçados, nós todos os seres humanos, a usar de diplomacia para salvaguardar o bem maior da vida com a qual nós podemos realizar bhakti e servir o Senhor. Mesmo assim, aliás, considerando tudo isso, por que ninguém fala de Vasudeva Utsava, Vasudevotsava, e sim de Nandotsava para o nascimento de Krishna? O termo Janmastami, né, Astami, diz respeito ao 8º dia da lua, implica exclusivamente o nascimento de Krishna, diz Gurudeva. E Nandotsava significa que seu pai é Nanda Maharaj. Então, é um fato histórico, inclusive, que Krishna tenha aparecido na prisão de Mathura. Isso é o que está contido nos documentos históricos relativos ao nascimento de Krishna. Existem documentos, existem moedas com o rosto de Krishna na época em que ele estava aqui no planeta Terra. No planeta, ou melhor, no nosso mundo material. A existência
desta manifestação do Supremo é algo documentado na Índia e não algo mitológico. Krishna, em primeiro lugar, se manifesta com seus 4 braços, na sua forma transcendental, aláuquica em sânscrito, segurando a concha, o disco, a clava, o cetro e uma flor de lótus, e somente depois ele vai se transformar numa criança humana comum, diante dos olhos de Devaki e Vasudeva. Isso é possível? Ponto de interrogação. Tudo é possível para Deus, responde Gurudeva. Vasudeva, então, uma vez que todos estão dormindo em Mathura, hipnotizados pela potência de Yoga Maya, que controla a própria Maya material, pois Mahamaya é uma sombra da potência original de Yoga Maya, como vocês já devem ter entendido de outras aulas. Muito bem, Vasudeva leva seu filho até a casa de Nanda Maharaj para escondê-lo do criminoso Kamsa. As escrituras contam que no caminho Krishna cai nas águas do rio quando Vasudeva está atravessando Yamuna, e que o rio Yamuna flui para trás para trazer Krishna de volta aos braços de Vasudeva. E que dessa maneira, na verdade, o rio Yamuna consegue tocar os pés de lótus do Senhor. Esta queda de Krishna poderia nos lembrar algum mau jeito de um pai humano com uma criança comum, na verdade serve para que a deusa Yamuna, que existe no universo transcendental, possa tocar os pés de lótus do Senhor em reverência. Quando Vasudeva, e aqui está a verdade, quando Vasudeva chega ao palácio de Nanda Maharaj é um rei de um principado, digamos assim, de um pequeno reino rural próximo de Mathura. Quando Vasudeva chega ali, toda a população, os habitantes da casa, do palácio, do vilarejo, também estão dormindo por efeito de Mahamaya, de Yoga Maya. E ele encontra no berço de Yashoda, que havia poucos momentos dado à luz, na cama de Yashoda, uma menina. E troca os 2 bebês. Nós já vimos isso em várias novelas, na verdade, não é? A fonte é sempre, de qualquer roteiro para cinema, para televisão, para teatro, a criatividade do Senhor Supremo. Porém, os Vaishnavas nos revelam que Yashoda havia dado à luz a gêmeos, a um filho e uma filha. E que Vasudeva, sim, leva de volta a menina, deixa seu filho Vasudevananda, Krishna, na cama de Yashoda, mas que este bebê vai fundir seu corpo em Yashoda Lal Krishna, em Nandanandana Krishna, no filho de Yashoda e Nanda. Então existem 2 corpos para o Senhor, que nasce simultaneamente como filho de Devaki e como filho de Nanda Maharaj, como filho de Yashoda e Nanda Maharaj. Porém, quem é o original? Nós sabemos que Krishna tem várias expansões. Simultaneamente ele governa e manifesta infinitos corpos. Cada átomo da matéria contém uma forma do Senhor dentro do seu interior. Ele é maior que o maior e menor que o menor.
É assim que Deus está em tudo. Portanto, não nos devemos admirar que simultaneamente ele se manifeste em dois lugares. Porém, não são como duas formas equivalentes de Krishna, pois o Supremo, na sua forma original, nasce do ventre de Yashoda. Obviamente, sempre considerando o fato de que não há um nascimento biológico para Krishna. E o filho de Vasudeva, que é levado até o palácio de Nanda Maharaj e colocado na cama de Yashoda no lugar, né, de uma menina, funde sua forma com o Nandanandana Krishna. É por isso que se diz Janma Karma Cha Me Divyan. Meu nascimento e atividade são transcendentais e incompreensíveis para aqueles que não alcançam a minha devoção. Isso está no Bhagavad Gita. Tudo é transcendental e requer a permissão do Supremo para ser compreendido. Aqueles de vocês que têm mais facilidade em entender e acreditar no que está sendo dito, receberam de Krishna a autorização para esta forma de fé e de compreensão. Então são os Goswamis, discípulos do Avatar Dourado, são os Gaudiya Vaishnavas que trazem à tona os significados ocultos do nascimento do Senhor. E como eles alcançam isso? Gurudeva explica que simplesmente eles expandem os termos contidos nos Vedas. Nandanandana está repetido em todos os lugares. Yashoda Lala, o bebê de Yashoda. Porém, somente os devotos puros podem compreender como isso ocorre, por que isso ocorre e de que maneira nós podemos explicar e compreender isto. Gurudeva vai dar mais exemplos dessa questão. Então, em comparação com os outros comentadores da literatura védica, somente os Goswamis, os Gaudiya Vaishnavas, vão trazer à tona esses pramanas. A palavra pramana significa esses trechos, essas evidências das escrituras, que vão abrir esses significados e nos explicar mistérios que são inacessíveis mesmo aos indianos comuns. O universo material é descrito como um oceano de ilusões, como uma prisão, como uma miragem, como todas essas coisas que nós ouvimos na literatura védica e que tem sempre um âmbito negativo em sua descrição. Porém, a alma individual é eternamente Krishnadas, um servo eterno de Krishna. Se ela é eternamente um servo eterno de Krishna, ela nunca vai se transformar num servo eterno de Krishna. E qual é a característica do servo eterno de Krishna? Participar dos passatempos do Senhor. E o que é este universo material? Senão o local dos passatempos transcendentais do nascimento de Shri Krishna Govinda. Portanto, todos nós, apesar de termos que aprender o desapego do mundo material, e de termos que alcançar a compreensão de que a atração pelas coisas mundanas freia o nosso avanço espiritual, já estamos dentro de uma forma extremamente extraordinária de Krishna Lila. Nós já estamos participando, todos os seres vivos presos em Maya, do teatro do nascimento material de Shri Krishna. O primeiro verso do Gopi Gita, eu tenho ele em inglês,
Eu não tive tempo de fazer uma tradução do verso. Eu vou lê-lo em inglês e vou traduzir simultaneamente aqui para vocês. O Most Beloved Krishna, dizem as Gopis, Gopi Gita, a canção das Gopis em glorificação ao Senhor. Your birth in this land of Raj has made it exceedingly more glorious than Swarga. Seu nascimento nesta terra de Vraja fez desse lugar incrivelmente algo mais glorioso do que os planetas celestiais. Or Brahmalok, the topmost heavenly realm in this universe. Ou que o próprio Brahmaloka, o planeta, a realidade mais elevada deste universo. What to speak of the heavenly planets? Vraj has become even more glorious than the spiritual realm of Vaikuntha. Por que considerar os planetas celestiais? Se Vrindavana, se Vraja, aqui, no mundo material, se tornou ainda mais glorioso do que o reino espiritual de Vaikuntha. As Gopis vão continuar explicando isso, porque aqui na realidade material é o único lugar onde Krishna vai interpretar seus passatempos como seu Balalila, seus passatempos de criança, de bebê, de recém-nascido. Eles não acontecem na realidade espiritual. Portanto, apesar de ser uma ilusão, a Brahmanda, o Samsara, simultaneamente é o lugar onde o Supremo vai viver seus doces passatempos como um recém-nascido. Como o filho de Yashoda e Nanda. É claro que Krishna é Ajay, Adi Gopalaha, a fonte original de todo o prazer e de todo o êxtase, e que isso é uma construção dentro do infinito para o seu próprio prazer. Ninguém é pai ou mãe do Supremo. Ele concede, ele cria este gênero de relação amorosa para declinar as bênçãos da relação eterna consigo mesmo. Nós somos filhos dos nossos pais porque Krishna deseja esta forma de amor. Gurudeva conta que mais adiante, quando Krishna sai de Goloka Vrindavana e vai realizar os seus passatempos em Dwaraka, o Krishna do Bhagavad Gita não é o mesmo Krishna de Dwaraka. O Krishna de Dwaraka não é mais uma criança e um adolescente, apesar dele ter uma forma adolescente. O Krishna jamais demonstra mais do que 18 anos em seus passatempos materiais. O Krishna de Dwaraka é aquele que vai pronunciar para Arjuna e para o nosso benefício o Bhagavad Gita. Em Dwaraka, Vasudeva e Devaki vão realizar finalmente um festival para o nascimento de seus filhos, quando Krishna, matando Kamsa, libera seus pais da prisão. Mais uma vez eu peço que vocês se lembrem que todos estes subterfúgios, assim como a queda do bebê no rio, na verdade serve para, não é como a queda de uma criança num rio qualquer, mas para abençoar o rio, essa mesma estrutura da prisão dos pais de Krishna, ou de outras coisas que aparecem, digamos assim, como obstáculos materiais para a vida do Supremo, existem com um significado transcendental eterno. Elas podem simultaneamente serem vistas como as agruras, os obstáculos da vida de um ser humano, para aqueles que não têm fé, e para aqueles que têm conhecimento e fé profundos, em seu significado espiritual, supremo e eterno, que nos é revelado pelos grandes santos. Então, muito bem,
Os três mundos serão convidados para o festival. Feito em homenagem a Krishna por seus pais de Dwaraka, por Vasudeva e Devaki. E Narada Muni é incumbido de convidar o universo, à exceção dos habitantes de Vrindavana. Todos serão convidados, inclusive os habitantes dos mundos infernais, menos os habitantes de Vrindavana. Como é possível e por quê? Narada Muni vai, porém, em sua função especial, não é uma das funções de Narada Rishi, o guru de Vyasadeva, o compilador dos Vedas, é fazer funcionar a engrenagem dos passatempos do Senhor. Portanto, às vezes ele comunica certas coisas que aparentemente são negativas para criar os efeitos necessários de explicação da verdade suprema através destas narrativas humanas e aparentemente materiais. Entendem isso? É assim que funciona. Vocês vão entender melhor agora que vai ser explicado isso. Então, Nanda Maharaj recebe a visita de Narada Muni, que imediatamente, ao se manifestar ali, o glorifica e diz todas as glórias a Nanda Maharaj. Saiba, ó rei, que um grande sacrifício será organizado em Dwaraka e que eu tenho a responsabilidade de convidar todos os residentes dos três mundos, com a exceção dos Brajavasis. Ele diz sorrindo. Ao que Nanda Maharaj fica sério e não responde. Narada, naquele momento, percebe que o objetivo da sua visita não estava funcionando. Então ele vai até Yashoda. Yashoda muito carinhosamente recebe Narada e diz: ó Narada, o que eu posso lhe oferecer? Como eu posso lhe alimentar? Diga-me o que você deseja, pois que assim que eu possa preparar algo do seu gosto. Assim nós devemos receber os hóspedes. Não é? Considerando que eles, não estando na própria casa, precisariam dos confortos que estão acostumados no seu dia a dia. E assim, nós somos convidados por Krishna a recebê-los de maneira extremamente carinhosa. Narada respondeu: estou sem tempo, pois eu tenho que ir convidar todos os três mundos para o sacrifício, para o festival que está sendo organizado em Prabhash, na verdade. Menos vocês. E eu vim aqui para informar vocês disso. E a Yashoda anuncia: mas eu irei de qualquer forma. Não para disturbar ninguém por lá. Eu simplesmente vou querer olhar para o meu filho, para o meu Lala, e vou voltar para casa. Eu nem vou beber a água de lá. Que dano eu causo se eu fizer isso? Essa é a resposta da mãe. A diferença entre a personalidade, o amor materno entre o amor paterno. Não é? Nanda Maharaj fica em silêncio diante desse sofrimento de não poder ir a um festival em honra do seu próprio filho. Enquanto Yashoda diz: eu não posso nem sequer pensar em obedecer este não convite a mim. E eu vou para vê-lo, mas nem água, nem uma gota de água eu vou tocar com os meus lábios para não alterar a realidade deste festival. Que mal eu posso causar ao ver, ao ter o darshana do meu próprio Krishna, do meu Lala, do meu bebê. Nós vamos entender o que isso significa em breve. Então, junto com outras pessoas de Vrindavan, ela foi, mas não pôde encontrar Krishna.
a sua entrada foi barrada. Krishna já era grande nessa época. Não é? Isso é depois do fato que Krishna é acompanhado para fora de Vrindavana para derrotar o rei Kamsa. Subentende-se. Perdoem se eu não tinha explicado isso antes, mas Krishna passa a infância até a adolescência em Vrindavana, sem deixar Vrindavana, vai para Mathura derrotar o rei Kamsa e depois torna-se o Dwarakadish Krishna, o Krishna que constrói a cidade de Dwaraka, que hoje está submersa pelo oceano na costa da Índia, como já foi comprovado por vários mergulhadores. Muito bem. Ela não pode entrar, pois todas as 4 entradas da cidade estão guardadas por porteiros. Bhima e Arjuna estão patrulhando, sobrevoando a localidade com suas vimanas. Ninguém sem convite pode entrar. O que significa isso? Inicialmente, os Vrajavasis que estão com ela repetidamente imploram e até choram sem sucesso. Eles não são admitidos dentro da cidade. E Gurudeva explica, este passatempo nos prova que nada pode ser conseguido por ações e pelo choro sozinhos. É preciso se refugiar em Namakirtana, nos santos nomes. Então a criada de Yashoda sugere a ela, Yashoda, por favor, grite pelo seu filho, chame o nome dele. Quando Yashoda realizou o Namakirtana chamando Gopala, Gopala, Krishna imediatamente deixou o sacrifício no qual ele estava sendo envolvido e glorificado. Faltavam 5 minutos para terminar o sacrifício. E correu até Yashoda, sentando-se no seu colo, assumindo, manifestando a sua forma infantil de Gopala. Quando seus amigos, os vaqueirinhos, viram Krishna naquela forma, também gritaram, Kaneya, Kaneya. Kaneya é o nome de Krishna, como vaqueirinho, né? Como menino vaqueirinho, pastor das vacas, né? Das fazendas de Nanda Maharaj. Radharani também o chamou, ó Shama Sundara, não vou receber seu darshana? Em resposta, Krishna foi para lá, na forma de Shama Sundara, na forma do adolescente, né, lindíssimo. Então, Krishna retribui, Gurudeva explica, cada devoto de acordo com o seu Priyanam, com o nome de Krishna que é mais querido para aquele devoto. Gopala, para Yashoda, Kaneya, né, o vaqueirinho que brinca com os gopas, e Shama Sundara, né, o adolescente maravilhoso, né, que encanta os olhos de Srimati Radhika. Dependendo do humor com o qual nós chamamos Krishna, ele nos aparecerá com a mesma forma, quando nós alcançaremos, através da purificação dos nossos anartas e da perfeição do nosso achara, do nosso comportamento. O mérito para termos o darshana de Shri Krishna Govinda. No sacrifício, Narada Muni informou a Deva que seu filho está sendo levado embora por Yashoda. Faça alguma coisa. Havia apenas 5 minutos para completar o sacrifício. Se ele não fosse completado, toda aquela festa, os sacrifícios envolviam ouro derretido, quantidades imensas de perfume, de óleos que eram queimados no fogo, frutas, flores. Era algo preparado durante meses. Se ele não fosse completado, ele seria infrutífero, e mesmo assim, Krishna abandona o sacrifício ao ouvir o canto dos seus santos nomes. É isso que comprova este passatempo, é por isso que eles não são convidados. Na verdade, é todo um teatro, como diz Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, para nos explicar a verdade. Há tanto poder em Nama Sankirtana que todas as outras atividades fruitivas, incluindo sacrifícios,
ao Senhor, empalidecem diante do canto dos nomes puros. Nós devemos então compreender que Krishna é filho de Yashoda. São os seios de Yashoda, dizem a literatura védica, que transbordam de leite ao ver Krishna, todas as vezes em que ela vê o próprio filho. O leite materno é a manifestação do amor de uma mãe em relação aos seus bebês. Gurudeva e os Vaishnavas dizem que Krishna é filho de Yashoda e Nanda. Por isso o festival, em sua celebração, o Janmastami é chamado de Nandotsava. Porém, explica Gurudeva, todos esses assuntos são profundos e confidenciais e só podem ser compreendidos por aqueles que se dedicam ao canto dos santos nomes e que servem os Vaishnavas em seu coração e com suas atividades materiais. No seu Harikatha sobre o Janmastami deste ano, o elevadíssimo Vaishnava Shyamdas Babaji Maharaj disse algo que eu jamais tinha escutado antes, nem no Brasil e nem na Índia. Que o verdadeiro Janmastami, que o verdadeiro aparecimento do Senhor corresponde à manifestação de amor por Krishna no coração de cada um de nós. O Janmastami é o aparecimento de Deus no nosso coração. E em sintonia com o que diz Gurudeva, mais misericordioso do que o Janmastami é o canto dos santos nomes que aparece nos lábios dos devotos, que incansavelmente repetem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lindíssimo esse comentário de Shyamdas Babaji Maharaj. O Janmastami no nosso coração, o Janmastami dos nossos lábios. Chamando por Krishna como aspirantes a Brajavasis, na porta fechada de um festival transcendental. Essa é a posição que nós aspiramos. E que nós obtemos somente através da relação com os verdadeiros Vaishnavas. Gurudeva, justamente fazendo parte de uma linhagem de mestres que ficou na Índia, que manteve intacta as tradições, o número de voltas, a alimentação do Ekadasi, né? O rigor de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. A linha de Gurudeva não é uma linha de concessões. É por isso que a ciência milenar indiana é às vezes bastante estrito, né, ao explicar que é necessária a purificação, que nós temos que tentar corrigir as nossas atividades, que nós não devemos nos imaginar mais elevados do que nós somos, etc, etc. Pois Gurudeva pertencia a uma linha de mestres que não fez concessões nem aos ocidentais, nem aos indianos. Nós temos que nos esforçar para enxergar como é que realmente funciona a misericórdia dos grandes santos e entender profundamente que aqueles que nos trazem este conhecimento são não diferentes do próprio Krishna. Pois é através deles que o Janmastami do nosso coração, que o aparecimento dos santos nomes nos nossos lábios um dia, puro, quem sabe ainda nesta vida, acontece. É pela misericórdia do nosso Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Maharaj, que nós estamos aqui ouvindo
estas palavras, esses esclarecimentos transcendentais. Espero que aqueles que entraram na aula depois do seu começo possam escutar novamente esta exposição. Na verdade, eu não fiz nada mais do que repetir as palavras de Gurudeva e de tentar explicá-las de maneira mais clara para a sensibilidade de cada um de vocês. Que Ele perdoe meus erros e que Ele aceite que eu me deite diante dos seus pés. Para o resto da minha existência. Gura Haribol, Jai Shri Krishna, Jai Shri Radha, Jai Gurudev. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela confiança e pela amizade de cada um de vocês. Hare Krishna.